Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Para a sua vida. Agora vamos ao verso 12. Mas antes de ler o verso 12, mantenha a sua mão aqui e vamos dar um pulinho em Colossenses. Uma outra carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, verso 15. Porque na leitura que vamos prosseguir lá em Efésios, capítulo 6, verso 12, fala de principados e potestades. E a gente aprendeu no sistema religioso, quando nós fazíamos parte dessas igrejas de correntes, e campanhas, e sacrifícios, etc, etc. O sistema religioso nos ensinou que principados e potestades são o quê? Demônios. Até um certo ponto está correto. Porém, quando a Bíblia fala de principados e potestades, o sentido não é o mesmo para toda a Bíblia. Nessa leitura que vamos realizar aqui em Colossenses 2,15, está falando de Satanás e seus demônios que foram destruídos. Porque ele tinha poder. E principados e potestades significa o quê? Poder, autoridade. E esse ser foi destruído. Então nessa leitura está falando de Satanás e seus demônios. Mas em outras evidências, o sentido é outro. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Porque principados e potestades têm diferentes categorias, têm seus aspectos. E vamos ler aqui para que você possa entender tudo isso que eu estou falando. Colossenses 2,15. Muita atenção. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem foi que destruiu, que triunfou na cruz, segundo essa leitura aqui? Jesus. Diga Jesus. Então essa narrativa está falando de Satanás e seus demônios. Aqui temos uma evidência que Cristo já destruiu toda a força do mal. O diabo e seus demônios, através da sua morte na cruz. Ele destruiu, triunfou. Diga graças a Deus. Já em outras evidências, o aspecto, o entendimento é outro. O sentido não é o mesmo em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Como por exemplo, aqui mesmo em Colossenses, capítulo 2, verso 10. Aqui está falando do Senhor Jesus. E eu te declaro com a mente de Cristo. E diz assim, Colossenses capítulo 2, verso 10. Também nele estais o quê? Aperfeiçoados. Diga, justificado. E prosseguindo, Paulo continua falando de Cristo. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Se a gente traduzir isso ao pé da letra, Jesus Cristo é o chefe de Satanás e seus demônios. Mas só que principados e potestades têm os seus aspectos. E quando fala aqui que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade, é que a ele foi dado por Deus grande autoridade e poder. Então podemos concluir, podemos entender que principados e potestades, o sentido não é o mesmo em toda a Bíblia. Como também está descrito na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 22. Vejamos. É importante, é bom fazer esse passeio na Bíblia para crescer a nível doutrinário.
Olha só. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 22. E assim diz a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 22. O qual, depois de ir para o céu, diga paraíso, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos e potestades e poderes. Então Deus lhe confiou grande poder, grande autoridade ele tem. Deus confiou a ele. Os anjos estão submetidos a ele. Hebreus 1:3. Em casa você lê. Já em outras evidências, principados e potestades, como a que vamos ler daqui a pouco em Efésios 6:12, está falando de homens com autoridade e com poder. Porque existem homens que são principados e potestades. Porque tem poder. Existe uma autoridade nessa pessoa. Pessoas com gravata, pessoas vestidas, que agem com a influência da carne, com a sua sabedoria humana, e que pode estar na televisão, na música. Quantas pessoas são idólatras de cantores? Há um poder, a influência dessa pessoa. Tem muitas jovens aí que largam tudo por causa de um cantor. Então, esses principados e essas potestades estão na música, na política, nos púlpitos, levando o povo de Deus à sua influência, e não a palavra de Deus com graça e verdade. Religiosos que querem ter o povo na mão, que manipula, robotiza as pessoas, que ficam mandando o povo fazer correntes, campanhas, sacrifícios, a pegar objetos, a ficar rolando no chão. O Senhor Jesus Cristo não morreu para você ficar rolando no chão, mas para você ficar de pé. É de pé. O Salmo 91 diz: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é para você ficar rolando no chão, é para você ficar de pé, que Cristo foi à cruz. Morreu e ressuscitou. Mas é poder de Deus, pastor. Dizem lá que é poder de Deus. Poder de Deus é você saber que você tem a Deus dentro de você. Isso é que é poder de Deus. É você ter o conhecimento que você é abençoado, filho de Deus, mais que vencedor, um anjo, um espírito aí dentro desse corpo de carne. Isto é que é poder de Deus. E muitas pessoas que estão acostumadas a isso, a esses lugares, a esse tipo de situação, não sabem o que é lei e o que é graça, não sabem que existe 2 evangelhos, um que perturba, como diz em Gálatas 1:6, e o outro que produz vida e paz. Não sabem que são espíritos em um corpo de carne, em um vaso de barro. Não sabem que são abençoados e estão ali pagando preço. E termina a corrente e dá início a uma outra. E termina aquela e começa outra. E termina o ano e nunca acaba aquilo. E vamos de novo. Porque você não conseguiu, porque você é um covarde, você é um mole, você não deu o seu sangue. E por aí vai, você conhece a história. Não é verdade? Muitas coisas. Então, por causa disso, a pessoa desconhece a verdade de Deus. Por estar acostumada a essas coisas. E quando adentra aqui, acha diferente, sofre um choque. Mas essa igreja não tem correntes. Aqui não tem a sexta-feira forte, não tem isso, não tem aquilo. Porque está acostumada ao quê? A campanhas, a objetos, a dar seu tudo. Aí não compreende as coisas do Espírito. Mas você que está recebendo o alimento para o Espírito, compreende as coisas do Espírito. Compreende que principados e potestades, que é o assunto que estamos aqui, quando a Bíblia fala disso, não se refere o tempo todo a diabo e seus demônios. Quando o termo água aparece na Bíblia,
O seu sentido não é o mesmo em toda a Bíblia. O líquido que a gente bebe para matar a sede, podemos compreender isso facilmente pela vida da mulher samaritana. Ela foi ao poço para pegar água e em seguida Jesus falou: eu tenho uma outra água para te dar. Então veja que o sentido não é o mesmo em toda a Bíblia quando a Bíblia fala de água. E naquele momento ele falou: olha, eu tenho uma outra água que vai saciar a tua sede, mulher, por dentro. Essa aí você está pegando hoje, daqui a pouco vai pegar de novo, porque você bebe e torna a ter sede. Mas a minha água sacia você por dentro. Produz uma paz que ninguém rouba. Te dá uma certeza que ninguém tira. E foi justamente isso que aconteceu no coração daquela mulher, que ela saiu feliz à beça, espalhando para todo mundo as coisas boas que ouviu do Senhor Jesus. A água espiritual. Agora vejamos a leitura lá em Efésios, capítulo 6, verso 12. O sistema religioso, quando lê isso aqui, o verso 12, do capítulo 6 da carta aos Efésios, eles imaginam diabo, demônio voando, tudo solto. Porém, eu te declaro com a mente de Cristo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores. Da onde? Lá no céu? Lá no paraíso? Não, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando você pega a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, lá diz que nós estamos nas regiões celestiais. É aqui o negócio. 1:3 de Efésios. Lá está descrito que você foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, a situação que nós temos que combater é aqui. A Bíblia diz que é aqui. Não é nada no céu solto voando, não. É aqui. Dominadores. Ou seja, a nossa luta hoje é contra um espírito de ensino enganoso que causa trevas na vida das pessoas. Porque qual é o adversário da verdade? A mentira. Da carne, os desejos enganosos, as obras da carne. É o nosso adversário. Então a nossa luta é contra ideias ruins da carne, que fica bombardeando a nossa mente. É contra as palavras que vêm para te tirar do evangelho. É contra doutrinas falsas. É contra a ignorância religiosa. Que pessoas que por ter pouca cultura espiritual estão sendo enganadas lá fora por muitos pregadores, com a sua sabedoria, com a sua ciência. Então a nossa luta é contra homens com autoridade, que estão nas trevas, naquilo que eles falam. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Aqui Paulo não quer que você combata ninguém fisicamente, mas aquilo que sai da boca daquele que está nas trevas. Qual era o cenário da igreja em Éfeso? De muita idolatria, porque lá existia o templo da deusa Diana. Era de muita falsa doutrina. É só você pegar o livro do Apocalipse, do capítulo 2, do verso 1 ao 7, que lá fala que lá em Éfeso havia muita mentira, falsos pregadores. Havia muita feitiçaria. Então, este era o cenário da igreja. Essa era a luta do apóstolo Paulo. Era isso que tinha que ser combatido. Não era para combater a ninguém, mas as situações das trevas. E para ficar ainda mais claro esse assunto, mantenha a sua mão aqui e abra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Por favor. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente, o Espírito de Deus, que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, ou seja, do Evangelho,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Vai vendo, vai pensando com a mente de Cristo, nesses lugares que fala mais do diabo do que de Deus. Ensinos de demônios. E quem são esses espíritos enganadores? Verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbe o quê? O casamento. Pausa para uma reflexão. Até aqui já é suficiente. Qual é o lugar com o nome de igreja que proíbe o homem, o sacerdote, de se casar? Qual é o lugar? A Igreja Católica. Então aqui não está falando de espíritos soltos voando por aí, mas de pessoas. Aqui está falando do espírito da coisa. O espírito de ensino enganoso, que causa trevas, desconhecimento, engano na cabeça das pessoas, ao ponto da pessoa aceitar. Eu não vou me casar, porque falaram que não é para casar. Que para servir a Jesus aqui dentro, eu não posso casar. E essa influência, sabedoria de Deus ou do homem? Do homem, pronto, ficou ali na cachola dele, ele recebeu. Isso é um principado e uma potestade ali atuando na mente daquela pessoa. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja das verdades que libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz.